Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao estudo do Bhagavad Gita, ao compartilhamento da Bhagavad Gita. E hoje vamos ao verso 5. Estamos contemplando, compartilhando o capítulo 11 da Bhagavad Gita, né, que é um capítulo assim referente à forma universal de Deus, né, onde a suprema personalidade de Deus, Krishna, ele traz essa função maior de buscar o entendimento dele e da sua forma, a forma universal, a forma transcendental do Senhor, que muitas vezes pode parecer que seja algo místico ou algo inconcebível pela sabedoria humana, porque a gente não tem essa capacidade de entendimento de como ver Deus, como contemplar Deus e como buscar Deus dentro desse aspecto pessoal, de enxergar Deus como uma pessoa e se relacionar com Deus como uma pessoa. E nesse aspecto de relacionamento, ele é um relacionamento superior, transcendental, divino, e nós ficamos com a interrogação sem entender, e muitas vezes a gente busca explicações para o entendimento racional, né? Mas aqui dentro da Bhagavad Gita, a gente não precisa desse entendimento racional, a gente precisa do entendimento cognitivo, intelectual, de buscar a sabedoria no estudo transcendental. A yoga, Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento, é o estudo do conhecimento, é você se unir a Deus através do yoga, através do conhecimento, e você buscar esse entendimento de Deus através das escrituras sagradas, dos shastras, né? As escrituras sagradas chamadas de shastras da filosofia védica, onde ele traz esse conhecimento maior e mais direto. É um conhecimento que vem de outra parte, é um conhecimento que vem de uma filosofia diferente, que vem de uma visão diferente, uma visão não como a nossa ocidental, uma visão muito, na minha opinião, perdão aos que não gostarem, periférica, essa nossa visão ocidental acerca da suprema personalidade de Deus. Então, na forma universal, ele vai falar das suas opulências, ele vai mostrar os sábios, os deuses, as formas que estão todas dentro dessa forma. O todo, que é Deus, vem também na qualificação de formas subdivididas, ou seja, partes fragmentárias, né? Então, no verso 5, ele vai falar das opulências dele e também das variadas formas multicoloridas. Por quê? Porque a própria natureza, ela é multicolorida. A própria natureza, ela é... Você olha na natureza, você vai perceber que na natureza existem milhões de cores variadas, e a cor fundamental que existe é o verde, porque é a cor da cura, né? Deus não criou a natureza e não colocou a cor verde por nenhum acaso, mas sim pelo próprio acaso de que a gente perceba que não existe acaso, existe falta de conhecimento. E com a falta de conhecimento a gente não consegue entender Deus, né? Buscar Deus e se relacionar com Deus de uma forma mais direta, menos periférica e mais transcendental. Jnana Yoga, a yoga da união com Deus através do conhecimento transcendental. Então, fiz aqui a minha introdução a vocês e vou agora fazer minhas reverências. Shri Guru Pranama. Om Agyana Timirandasya Gyana Jana Jana Salakaya Kakshu Militan Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Om. Tradução. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento. A tal mestre espiritual ofereço minhas respeitosas reverências. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Gurudeva é o próprio Deus em si, que é o maior guru
É o guru. Guru, o que é guru? A palavra guru, que traz essa palavra guru? Essa palavra guru traz o significado de professor, de mestre, aquele que ensina, né? Então, Gurudeva, o professor da filosofia védica, que é a filosofia dos devas, dos deuses, ou do próprio Deus em si, né? E Jaya Prabhupada, a palavra Jaya significa salve, salve Prabhupada, porque Prabhupada trouxe a consciência de Krishna para resgatar os países ocidentais da ignomia, do falso ego, do cativeiro terreno. Isso é uma conclusão minha, pessoal minha. Então, no verso 5, estamos no capítulo 11, a forma universal, ele fala, a suprema personalidade de Deus disse, então Deus disse, meu querido Arjuna, ó filho de Pritha, vê então minhas opulências, constituídas de centenas de milhares de variadas formas divinas e multicoloridas. Então, aqui a suprema personalidade de Deus diz, olha como eu crio e recrio todas as formas multicoloridas de várias e várias opulências minhas que eu crio e mostro a vocês através dessa natureza transcendental, dessa natureza fantástica que existe, né? Então aqui tem um chale vermelho, tem uma blusa branca, uma camiseta branca, mas vem de uma matéria que foi criada na natureza, né? Que a gente não cria nada, a gente co-cria daquilo que já foi criado. A gente co-cria também as coisas da mente universal de Deus. Então, Prabhupada, aqui no seu significado, diz, Arjuna queria ver a forma universal de Deus, que embora transcendental, só ocorre em relação à manifestação do cosmo. Então, estando sujeito ao tempo transitório desta natureza material. Então, a gente olha para o cosmo, a gente olha para o céu, a gente vê as estrelas, a lua, o sol. A gente não pode enxergar os planetas porque a gente precisa de microscópio, de telescópio, de alta resolução, para a gente enxergar mais e mais e mais, até mesmo para a gente enxergar um eclipse também, que é uma das opulências de Deus, é uma das criações de Deus, o Sol e a Lua nesse processo, porque o Sol, ele é o próprio olho de Deus e a Lua também é a mente de Deus. Então, aqui nessas manifestações materiais, a gente só pode ver as coisas transitoriamente, em transferências que se movimentam e que hoje são e que amanhã podem deixar de ser. Mas a natureza está aí para que a gente possa enxergá-la. A natureza material é manifesta e manifesta. Acabei de dizer, tem coisas que são manifestadas e outras que não são manifestadas. E esta forma universal de Krishna, ela também é manifesta e manifesta. Tem coisas que você pode ver e tem coisas que você não pode ver, né? Por quê? Porque nós ainda não temos essa visão transcendental, nem muito menos a gente tem esse conhecimento acerca do absoluto, né? Nós estamos aqui na Bhagavad Gita tentando entender Krishna, tentando entender o todo atrativo, ou todo atraente, que é a palavra Krishna. Krishna revela essa forma, a forma universal. E não é possível a um homem comum que veja essa forma universal. Por quê? Porque precisamos ter olhos transcendentais para enxergar as opulências de Deus que nossos olhos materiais não conseguem enxergar, nem muito menos entender, né? Assim devemos receber de Deus, de Cristo, o poder mediante o qual essa visão possa ser vista. Ou seja, eu ter a autorização de Deus para que eu possa um dia vê-lo, poder entrar na casa de Deus, na morada de Deus e poder vê-lo pessoalmente. Será uma das maiores glórias de qualquer alma que deseja a transcendência, que deseja transcender as coisas da matéria. Verso 6. O melhor dos Bharatas. Veja aqui as diferentes manifestações. Aí ele fala dos grandes sábios da Índia antiga, dos Adityas, dos Vasus, dos Rudas, dos Avishnis, Kumaras e todos os semideuses, que também são seres que já foram humanos e passaram para uma nova fase que chama semideuses, né? Mas assim, mesmo assim, ainda são agregados e atrelados a poderes materiais, né? Então, a melhor forma que nós temos de cultuar a divindade é ir diretamente ao Supremo, ao Divino, porque esse sim é o nosso Pai Criador, é o nosso Pai Transcendental, é aquele que nos dá essa permissão.
Então, contemple minhas maravilhas, minhas coisas maravilhosas, que ninguém jamais viu nem ouviu. Então, aqui ele mesmo diz, né? Ninguém jamais viu, ninguém jamais ouviu. Por quê? Porque nós somos muito terrenos, muito materialistas. Nós não podemos ver certas coisas porque nós estamos agregados e atrelados a determinadas coisas que nos limita a visão. E a gente só enxerga aquilo ali, ponto. Mas quando a gente quer sair desse processo maior e melhor, a gente começa a estudar a Bhagavad Gita, que aí vai abrindo as portas, as janelas, e nós vamos enxergando melhor e mais, né? Prabhupada diz, muito embora Arjuna fosse amigo pessoal de Krishna, sim, amigo pessoal de Krishna, porque está relatado na Batalha de Kurukshetra, que foi de onde evoluiu toda essa obra, a Bhagavad Gita, a Canção do Supremo, ditada durante uma batalha, né? Krishna e Arjuna eram amigos, e Krishna era o seu amigo pessoal, e o mais avançado dos homens eruditos. Então, Arjuna, ele, embora fosse amigo de Krishna, e o mais avançado dos homens eruditos, por quê? Porque a erudição é você ter sabedoria e ter evolução para você buscar essa contemplação de um conhecimento que vai trazer para você, mesmo que você comece a especular e dizer, não, isso é muito estranho, isso é muito difícil, mas isso é sua mente que fala para você para lhe prejudicar. E você deve ser persistente em ouvir a Bhagavad Gita, porque vai, com certeza, lançar uma semente nesse conhecimento seu acerca do absoluto, saindo dessa limitação das nossas pesquisas e dos nossos estudos ocidentais. Não que a Bhagavad Gita seja específico da Índia ou então dos hindus, não. A Bhagavad Gita ela é mundial, internacional, ela é transcendental, ela pertence a todos que querem evoluir, né? Então, mesmo que ele fosse seu amigo, Krishna, o Deus Krishna, Deus, o todo atrativo, fosse amigo de Arjuna, que fosse o mais erudito dos homens, que nos representava nessa batalha como seres humanos, ele não poderia saber tudo sobre Deus, porque aqui se afirma que os seres humanos não ouvirão falar, nem souberam de todas essas formas e manifestações. Por quê? Porque nós somos limitados. Quem achar que a Terra é o planeta mais evoluído e que a nossa raça humana é a mais evoluída, está equivocado em pensar assim. Na casa de Deus há muitas moradas e existem muito planetas muito mais desenvolvidos, com tecnologias muito mais desenvolvidas, né? E agora, Krishna revela essas formas maravilhosas. Para quê? Para que Arjuna soubesse e que Arjuna também deixasse esse legado de conhecimento para a gente, através da sua experiência com essa comunicação com o Supremo. Verso 7. Ó Arjuna, tudo o que quiseres ver, contempla imediatamente neste meu corpo. Então, Krishna mostrou seu corpo para Arjuna. Esta forma universal pode mostrar tudo o que desejares ver agora e no futuro. Todas as coisas móveis e inertes, paradas, estão aqui completamente no só lugar, porque tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus, tudo é de Deus, tudo é uma criação universal. A criação do próprio universo em si já está dizendo o universo, de tudo que existe no universo, e não só na Terra, mas em todos os planetas, em todo o universo, está acoplado dentro dessa criação da forma de Deus, neste momento particular dele mostrar a Arjuna a sua forma universal. E a gente poder entender parcialmente, ou talvez nem entender, mas é a gente entender que Deus tem essa forma universal e que quando a gente começa a estudar sobre Deus, a gente começa a praticar Jnana Yoga, que é o conhecimento transcendental, e também prestar serviço devocional a Deus, ouvindo sobre Deus. Isso também é um serviço devocional. Então, Prabhupada fala aqui, ninguém pode ver o universo inteiro enquanto fica parado no mesmo lugar. Nem mesmo o cientista mais adiantado pode ver o que está acontecendo em outras partes do universo, não é verdade? A gente é limitado, a alma é condicionada. Eu estou aqui olhando para a câmera, olhando para o livro, falando, mas eu não posso saber o que está acontecendo embaixo do prédio, na praia aqui ao lado. Não, mas Deus pode, porque Deus é universal, Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente, onisciente e onipotente, né? Mas
Um devoto como a Arjuna, que era seu amigo pessoal e teve esse contato com Deus na Batalha de Kurukshetra e em outras ocasiões, pode ver tudo que existe em qualquer parte do universo. Por quê? Porque Deus permite e dá essa possibilidade a esse devoto puro que se achega dele, que se chega perto dele, que quer conhecer sobre ele. Quanto mais a gente chega perto de Deus, mais Deus dá conhecimento para a gente conhecê-lo mais. E a gente vai conhecer ele totalmente? Jamais. Por quê? Porque Deus é universal e infinito. Mas a gente vai passo a passo chegando nesse processo de conhecimento para que a gente entenda todo o processo universal da criação. Então, Krishna dá o poder de ver tudo o que ele queira. O passado, o presente e o futuro, assim, pela misericórdia de Deus, de Krishna, Arjuna é capaz de ver tudo. Então, Deus sabe do meu passado, do presente e do futuro, do seu e de todos. Porque Deus, ele tem controle sobre nós, porque ele nos criou. Ele criou nós como almas, centelhas fragmentárias, parte integrante do Supremo, e deu esse corpo para a gente vir aqui para a Terra, para a gente, justamente, buscar esse conhecimento e não buscar conhecimento material. Usar as coisas materiais como usufruto mais temporário. Por quê? Porque Deus é quem é o possuidor eterno de todas nós e de todas as coisas que nós temos, né? Então, nesse processo aqui, nós entendemos que com essa capacidade de Deus que Deus nos dá, nós podemos ter conhecimento de muitas coisas que nós não temos conhecimento. Verso 8, para terminar. Mas não me podes ver com teus olhos atuais, ou seja, os olhos materiais. Por isso eu te dou olhos divinos, olhos transcendentais, e observe assim minha opulência mística. Então, ninguém pode conhecer Deus com os olhos limitados da matéria. Ninguém pode conhecer Deus sem conhecimento acerca do absoluto, acerca de Deus, que a Bhagavad Gita traz, o livro sagrado traz essa oportunidade para que nós possamos nos elevarmos e transcender toda essa ignorância espiritual que nós vivemos. Então, através da devoção, da prática do serviço devocional, nós vamos nos limpando das nossas sujeirinhas e vamos abrindo mais a mente e o coração para enxergar Deus, entender Deus e praticar a ciência devocional de Deus. Tradução de Prabhupada. O devoto puro não gosta de ver nenhuma forma de Krishna em seta de 2 braços. Por quê? Porque Krishna tem outras formas. Não é mitologia. A filosofia védica tem várias coisas mitológicas, né? Como o boi bumbá, outros aqui no nosso sincretismo ocidental, dentro desse folclore. Não é isso que eu estou falando. Krishna, existem planetas que não têm as mesmas formas de que nós, humanas. Mas uma das formas de Krishna é Vishnu, que tem 4 braços e ele segura o disco, que é o disco do tempo infinito. Ele segura uma massa, que é como se fosse um cajado, para nos indicar o caminho ou para nos repreender. Na outra mão ele tem um búzio, onde ele sopra o som transcendental, para nos trazer para este lado mais transcendental, esse lado, não digo místico, porque Krishna não é místico, e ele também é o maior dos místicos, porque tudo aquilo que a gente não conhece, diz que é místico, mas Deus transcende todas essas qualificações. Então, o búzio na outra mão, para trazer esse conhecimento transcendental, e uma flor de lótus na outra mão. Então, 4 braços, com 4 elementos, e a flor de lótus representa o amor. Por quê? Porque a flor de lótus, ela nasce num pântano sujo, cheio de lodo, e ela cresce intocável por essa impureza. Então, assim somos nós. Nós temos que nos livrarmos das nossas impurezas e temos que limpar a nossa mente e nosso coração para entender cada vez mais e melhor Deus. Então, para que a forma universal de Deus, Krishna, seja vista, Krishna não se ordenou que Arjuna mudasse sua mente, mas que mudasse sua visão. Aí é onde está a história. Que a gente não muda a mente, não muda o sentimento, não muda a visão, não muda nada. E aí nada acontece. Mas quando a gente começa a mudar a nossa mente, a gente começa a entender que isso não é isso, que aquilo é aquilo, aí nós vamos mergulhar nessa transcendência e buscar autoconhecimento para que a alma se autorrealize em Deus e não na matéria. Porque a alma jamais vai ficar feliz se realizando com coisas materiais, né? Então,
Mudando essa visão, se conhece Deus e se integra à forma universal. A forma universal de Deus não é muito importante. Por quê? Porque isso não é importante. O importante são outras coisas a mais, além da forma universal, né? E aí a Arjuna quer ver a forma universal, pede para Krishna mostrar, para que ele fique satisfeito vendo. Mas, logo mais na frente, em outros versos, a Arjuna vai dizer, não, tá bom, eu já vi o suficiente, tanto da parte positiva como da parte integrativa, ou seja, a parte que Deus também, ele busca a sua integração com a sua massa para nos ensinar quando a gente erra. Essa massa é como se fosse um cajado, como se fosse algo que batesse, que orientasse, que mostrasse, né? Ela é redonda como uma maçã e tem, né? Antigamente nas batalhas lá na Índia usava-se como arma em batalhas de lutas, né? Mas na mão de Deus, na mão de Krishna, de Vishnu, ela é tida como orientador e também como aquele que mostra o caminho correto daquilo que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa se relacionar transcendentalmente com Deus e não materialmente, e também materialmente, mas a relação melhor é a transcendental. É a relação que sai do limitado para o ilimitado, né? E assim, nós vamos estar imersos em tamanho amor puro com esse conhecimento, que nem mesmo sabe que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento. Então, quando a gente começa a entender que Deus é a suprema personalidade de Deus, que Krishna é o todo atraente, que traz todas essas bem-aventuranças, nós vamos abrindo esse leque de opções, passo a passo, no tempo de cada um do seu entendimento, mudando a visão e mudando o conhecimento transcendental. E assim, nesse processo, né, a gente precisa entender que Deus é a suprema personalidade, Deus é a pessoa suprema, é aquele que cria e é aquele que dá liberdade para todos os sábios criarem a história de comunicação sobre Deus, sobre as obras de Deus e buscar escrever as escrituras sagradas para que a gente possa ler, né? E assim, através desses resultados, desses produtos da natureza material, nós vamos saindo da ignorância e indo para a sabedoria, que é o modo da bondade, né? Assim nós poderemos buscar esse entendimento em Deus e buscar esse espaço, seguir esse espaço de Ajna, que foi o passo transcendental de dizer, Deus, mostra-me tua forma, que eu quero entender e quero te conhecer mais e melhor. Passou 3 minutinhos, peço perdão, mas é preciso fechar os versos, eu não posso deixar aqui aberto, porque fica desrespeitoso, e a gente tem que ter reverência por esses versos da Bhagavad Gita, porque foram ditados pela Suprema Personalidade de Deus, por Prabhupada, no seu significado, e eu tenho que fazer com que tudo seja melhor possível entendido. Com gratidão, eu encerro mais um dia da forma universal de Deus. Gratidão.